Sejam todos bem-vindos, bem-vindas de volta desse tempo de intercessão. Que Deus possa manter o nosso coração ardendo e comprometido em sermos agentes de mobilização também por meio da intercessão. Nesse tempo, queremos compartilhar com vocês uma palestra a respeito das diretrizes e plano de trabalho para a Secretaria Estadual de Missões. E vejam só que foto bonita eu escolhi para ilustrar aqui esse primeiro slide. Talvez alguns vão se reconhecer. Essa foto é do encontro de 2020, encontro de secretários e mobilizadores. E a escolha foi intencional, porque quando nós pensamos em uma Secretaria de Missões, nós estamos falando principalmente nesse potencial humano, nas pessoas que estão comprometidas e colocam à disposição do reino seus dons, suas habilidades, o seu tempo. É claro que uma infraestrutura, recursos, materiais, eles contribuem para as ações e para a estruturação do trabalho. Mas o que é imprescindível são as pessoas e pessoas que amam a obra de Deus e que estão comprometidas com essa causa. Por isso, pensar numa secretaria é pensar, em primeiro lugar, nesse mobilizador, nesse secretário, nessa equipe que está comprometida com esse desafio. Eu quero iniciar refletindo com vocês a respeito da nossa denominação, porque uma Secretaria de Missões estadual, ela está localizada dentro de um projeto maior. Pensando, então, a respeito do que é a nossa convenção, a CBN é uma convenção cujo espírito é o da fraternidade e da cooperação. Nossa convenção é formada por igrejas que não nem dependentes e nem independentes, são interdependentes. São igrejas que, apesar da sua liberdade, escolheram caminhar no regime de interdependência exatamente para essa cooperação no reino de Deus. São igrejas que unem os seus recursos para contribuir para o avanço do reino de Deus, para servirem, para se apoiarem mutuamente. E esse sistema ele é envolvido, então, por essas igrejas a partir da convergência de doutrinas básicas, finalidades e organização. Me parece que, quando nós falamos desses três pilares, a organização é algo que a gente até compreende, apesar das muitas siglas que alguns ainda confundem, né? Complex, Corplex, CDLIN, Senan e por aí vai. Mas temos uma ideia de como funciona a nossa estrutura, né? Os departamentos, o FBN, o MBN. Talvez não seja difícil para nós também entender quais são as nossas doutrinas, quais são as doutrinas distintivas dos batistas nacionais, e aqui eu tenho uma relação com algumas, por exemplo, o governo congregacional, a liberdade de consciência, a autonomia da igreja local, batismo por imersão, especificamente de adultos, batismo no Espírito Santo, dons espirituais como realidade, né, para os dias de hoje, a perspectiva do continuismo. Nós temos consciência da nossa organização, da nossa estrutura e também das nossas doutrinas fundantes. O que talvez nós precisamos pensar é qual é a finalidade. Quando nós pensamos numa denominação, numa convenção, ela cumpre um propósito. E eu queria que você agora fosse comigo lá para o bate-papo e desse a sua contribuição dizendo qual que é, na sua compreensão, o propósito principal, a finalidade maior, a razão de ser de uma denominação, e no caso da Convenção Batista Nacional. Com uma palavra, solta alguma coisa lá para a gente, só para provocar a reflexão aqui. Qual que é a finalidade principal? Missão, pastor Cristiano Poleto, ainda mais... O pessoal está tímido, está ainda entrando no ritmo, né? Alguém, finalidade, missão pastoral, união de forças, fazer discípulos, cooperação, unir forças. Muito bem, muito bem. Edificação, cooperação, maravilha. E eu quero voltar, então, aqui ao compartilhamento com vocês. E eu trouxe aqui um recorte de um trecho do nosso manual, onde fala dos resultados práticos que é esperado desse sistema, do Sistema Batista Nacional. Criação, preservação e desenvolvimento da unidade de princípios, doutrinas, organização e prática das igrejas batistas nacionais.
Então, a ênfase aí na preservação da unidade, né, desses princípios, a preparação de vocacionados, principalmente a partir dos cenários teológicos, promoção da obra missionária no Brasil e no mundo, produção de literatura voltada para a educação religiosa, a desenvolvimento de programas sociais que vão apoiar a comunidade do entorno das igrejas, realização de eventos regionais e nacionais, das esferas de trabalho aí dos homens, mulheres, jovens e adolescentes, os departamentos da convenção, promoção de encontros de renovação espiritual, promoção da interação, da visibilidade e fortalecimento das igrejas, né, através de estratégia de marketing e comunicação, promoção da comunhão entre igrejas e irmãos. Então, nós temos aqui uma lista, claro que nós não esgotamos aqui tudo que se pode considerar como resultado prático desse sistema, mas o que se espera, o mínimo que se espera, é que uma convenção, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, ela cumpra esses propósitos. E me permitam voltar aqui no slide anterior, e eu vou também apresentar esse segundo slide. Queria que você olhasse aqui para essa tela e fizesse uma rápida análise da sua realidade local, da realidade do seu estado, da sua regional. Não precisa compartilhar no bate-papo, isso é uma análise para você. Pensando na CBE, na Convenção Estadual que você faz parte, quais dessas áreas você vê funcionando ativamente? Quais dessas áreas você pode dizer que a Convenção Estadual está desenvolvendo com excelência e quais áreas ela precisaria fortalecer? Dá uma olhada aí nessa lista e eu vou passar ainda para o próximo slide para que você tenha ainda a oportunidade de considerar os outros resultados desejáveis, esperados. Veja aí, dentro dessas áreas, quais delas você acha que a Convenção está fazendo já bons investimentos, que ela está comprometida, são pontos altos da Convenção Estadual, e quais áreas você poderia considerar como sendo áreas deficientes, áreas que precisam de mais investimento, de estruturação. Analisado, então, esse slide, eu vou passar para o próximo, considere ainda esses outros elementos. Outros resultados esperados dessa dinâmica de estruturação da convenção, dessa união de igrejas. Quais dessas áreas você acha que, na sua realidade local, precisam ser fortalecidas, melhoradas? O que nós estamos fazendo aqui é um diagnóstico, uma análise dessa realidade, porque o projeto de uma secretaria estadual ele faz parte de um todo. E claro que, numa última análise, a missão é o mais importante, mas tudo isso faz parte da missão e é o que prepara as igrejas para esse alinhamento, para que possam cooperar efetivamente para o avanço missionário, para o fortalecimento do projeto da denominação. E agora, eu queria considerar com vocês, então, afunilando a sua realidade, o que nós estamos aqui desenvolvendo nesse encontro é exatamente a área da missão, dentro daquele propósito da convenção de se unir para a promoção missionária no Brasil e no mundo. E a minha pergunta é, e quanto à promoção missionária? E quanto à área de missão na sua regional, dentro do seu estado? Eu sei que nós temos aqui líderes que representam diferentes realidades. Como eu disse ontem, nós temos secretários de missões, secretários executivos, promotores de missões, representantes que estão participando aqui do encontro, mas que ainda não estão efetivamente responsáveis pela área missionária. Temos diferentes realidades. E eu considero que é possível que algumas estaduais estejam nessa fase inicial, implantando uma secretaria ou um departamento de missões. Já outras estaduais já estão em outra fase, já deram esse primeiro passo, já estão agora na consolidação. É uma secretaria que já está em funcionamento, mas agora ela precisa expandir a sua área de atuação, precisa agregar outras ações, precisa desenvolver novos projetos. E é possível que tenhamos também secretarias que já foram consolidadas, mas que precisam agora serem revitalizadas, exatamente buscando novos horizontes, talvez repensando o seu projeto, e eu acredito que você, a sua realidade, se encaixe em pelo menos uma dessas três. Só para, a título também de alinhamento aqui de ideias, a gente conhecer um pouco o curso aí, a realidade de vocês,
compartilha lá no bate-papo qual é, no seu ponto de vista, a sua realidade, a realidade da sua CBE com relação ao trabalho missionário especificamente, com relação à Secretaria de Missões. Vocês estão implantando um projeto, vocês estão consolidando ou estão revitalizando. Isso é muito importante para você e para nós conhecermos, então, essa realidade, até para que as nossas ações possam responder a esses desafios. Eu gostaria, então, que pelo menos um representante de cada CBE, temos, então, aqui, olha, implantando, consolidando, implantando. Pelo menos um representante, por favor, de cada CBE, sinaliza ali para a gente, consolidando, implantando, revitalizando, implantando, reimplantando, tá certo. Processo de implantação. Tem gente que está ainda vislumbrando, né, sonhando com a possibilidade. Já é um passo, isso é essencial. A gente começa com o sonho, é isso aí. Implantando, consolidando, implantando, reimplantando. Penso que, se não todos, a maior parte já deram a contribuição. É muito importante que você tenha muito claro em que momento, que fase, que etapa que você está desse processo. Porque as escolhas de como que você vai desenvolver esse caminho deve levar em consideração a sua realidade. Para uma CBE que já está totalmente consolidada, acrescentar novas ações, novos projetos é desejável. Para uma CBE que está iniciando, está implantando o projeto, a secretaria estruturando o trabalho, ele tem que considerar os recursos humanos que ele tem disponível, os recursos financeiros que ele tem disponível, para dar passo de acordo com a sua realidade. Nós temos projetos que a gente tem compartilhado, que servem como referência, mas a gente sempre incentiva que cada líder faça uma análise da sua realidade, do seu momento, do seu contexto, para que o seu empenho possa ser contextualizado com essa realidade. Agora, independente qual seja o seu contexto, existem diretrizes que nós temos apresentado para a organização do trabalho missionário que devem ser consideradas por todos. E eu quero, então, rapidamente passar por essas diretrizes, mas gostaria também que você fizesse esse exercício comigo. À medida que nós somos aqui apontando essas diretrizes, eu queria que você respondesse para você mesmo. Se, com relação a esse item, se você pode dizer, ok, check, tá ok, a gente já está vivendo isso, ou se você vai tomar nota aí, vai considerar como sendo uma prioridade para os próximos dias, semanas e meses, você considerar, então, no seu projeto missionário. Uma das questões é fazer se representar no encontro de secretários e mobilizadores de missões nacionais para capacitação e alinhamento do trabalho. E nesse item aqui, todos vocês que estão aqui nessa sala, neste momento, podem dizer ok, porque estão representando a sua convenção estadual, mas existe um desafio que vai para além disso. Fazer se representar nesse encontro, principalmente diante dessas diferentes realidades que nós percebemos aqui, você precisa agora considerar o segmento, o pós-encontro. O que isso vai significar para a sua realidade? Tem aqui temos representantes aqui nesse encontro que não são oficialmente os secretários ou os mobilizadores estaduais. Foram indicados pela CBE para participar do encontro, mas, ao retornar no pós-encontro, vão precisar discutir, alinhar com a liderança local como que será esse segmento. E aí fica o nosso pedido, não deixe isso morrer. Você que está aqui, você tem uma grande responsabilidade de dar seguimento a esse processo. Se não será você a pessoa que vai, de fato, coordenar essa área da sua convenção, você tem a responsabilidade de, no mínimo, compartilhar informações, apresentar lá, né, ou apresentar no seu contexto, as diretrizes do que estamos compartilhando, e não deixar isso parar em você. Para você que já é o secretário, o mobilizador, o representante, se por algum motivo, nos próximos dias, semanas ou meses, você mudar de função, deixar essa função e for para um outro projeto, você também precisa garantir uma sucessão adequada para que isso não se perca no processo. É bom a renovação de liderança, mas a gente percebe na nossa convenção uma grande rotatividade. E, às vezes, um líder que participou de um encontro
em um ano, no ano seguinte, ele já não é mais o responsável pelo trabalho local. E o que acontece, então, é uma solução de continuidade, é uma perda daquilo que foi iniciado. Então, nosso pedido é, você está aqui representando, mas o que você vai fazer com essa representação é muito importante. Então, está sobre você uma responsabilidade de dar seguimento a esse processo e procurar dialogar junto à liderança do seu Estado. Outra diretriz para a organização do trabalho estadual, realizar encontros regionais para capacitar os promotores de missões das igrejas filiadas à CBE quanto à estruturação e condução do trabalho local. Então, aqui já tem uma perspectiva desse segmento. É um processo de multiplicação. A Senan, ela está servindo, cooperando com os líderes estaduais, e vocês precisarão, então, realizar esse movimento de multiplicação junto às lideranças das igrejas locais. Inclusive com a sugestão aqui da realização de um encontro regional. Assim como estamos promovendo essa capacitação, a realização de um encontro para capacitação e estruturação do trabalho local. O pastor Cristiano, na próxima palestra, vai nos dar mais detalhes de como isso pode acontecer, mas só quero clarear que nós estamos aqui chamando, então, esse representante da igreja local de um promotor de missões. São muitas nomenclaturas, não se preocupe com elas, mas a ideia é, nós temos secretários a nível estadual, ou mobilizadores, e nós temos a nível local promotores. Algumas igrejas já experimentam de uma maturidade no trabalho missionário e já tem uma estrutura, um conselho, um departamento bem estruturado, com uma equipe já formada. Se as igrejas da sua região já estão vivendo essa realidade, excelente. Se não, o mínimo que nós precisamos é de um representante, um promotor, uma pessoa-chave em cada igreja local. E aqui, uma palavra, eu vou falar isso bem baixinho, porque está sendo gravado, de preferência que não seja o pastor da igreja local. Porque o pastor da igreja local é uma pessoa visionária, mas normalmente muito ocupado. É importante, é interessante que seja uma outra pessoa estratégica, caminhando com o pastor, possa então desenvolver esse trabalho. Promover a campanha de missões estaduais no mês de abril. Olha só, essa é uma diretriz importante. Há todo um empenho da Senan, da equipe, da CBN, em preparar um material, em dar suporte a vocês para a organização da campanha. E eu aproveito aqui esse tópico para mais uma vez esclarecer. Me desculpe você que já faz parte, já esteve presente nos outros encontros, desculpe se eu vou ser repetitivo, mas esse ponto é muito importante, esclarecimento. Nós temos, então, no contexto Batista Nacional, duas campanhas que acontecem no ano, duas campanhas. Uma no mês de abril e a outra no mês de setembro. No mês de setembro, a campanha de missões mundiais, coordenado pela JAMI, pela nossa Junta de Missões Transculturais. No mês de abril, então, nós temos uma campanha de missões estaduais. É o Estado, é a Convenção Estadual se mobilizando para o trabalho missionário, para o avanço junto ao Estado. Mas a Senan lança, então, uma campanha nesse mesmo período, que nós chamamos de campanha de missões nacionais, que não é uma campanha que tem outro fim, um fim diferente da campanha de missões estaduais, mas, na verdade, ela é para servir as lideranças estaduais, que nós preparamos material, recursos, para que vocês possam utilizar esse material e realizar a campanha no Estado. A Senan não faz captação de recursos financeiros, não é uma campanha financeira paralela, então é uma campanha apenas para dar suporte a você, líder estadual. E é uma campanha que temos procurado promovê-la, tendo a participação de vocês, inclusive, democrática, onde vocês dão a sugestão de temas, onde nós ouvimos ideias para que a gente possa construir esse processo. Então, é uma campanha sua. Você recebe material pronto, mas não é algo que vem apenas de cima para baixo. Você está participando ativamente deste processo. Por isso, valorize, não tenha vergonha ou receio nenhum de utilizar o material que chega para você pronto, que você já contribuiu com isso. O que você precisa fazer agora? Adaptar e promover isso a nível, então, estadual. Outra diretriz importante, quando nós pensamos em um trabalho estadual, incentivar as igrejas, por meio dos departamentos locais, a continuar promovendo a conscientização missionária no decorrer do ano. É fato, temos uma campanha, temos um mês estratégico, temos um final de semana estratégico, que é o segundo domingo do mês de abril, mas missões não se faz apenas em um mês ou um domingo do ano. O desafio missionário, da consciência, da formação, é para o ano inteiro. Então, o que a sua secretaria precisa fazer?
ela precisa encontrar caminhos estratégicos para mobilizar as locais por meio de seus departamentos para esse movimento durante o ano inteiro. Se não tem um departamento na igreja local, uma secretaria na igreja local, alguém que vai facilitar, que vai ser esse articulador, você já tem ali um recurso fundamental. Se não, utilize as outras estruturas da igreja, Departamento de Mulheres, a UFBN, a UMBN, a JUBAM, e até mesmo porque esse departamento, segundo a sigla, segundo o nome que os identifica, são uniões evangelizadoras. Então, precisam ser parceiros do trabalho missionário. Nós temos testemunhos, assim, formidáveis de CBS, que têm caminhado junto à Secretaria de Missões e os departamentos nessa parceria para as ações missionárias. E eu quero, inclusive, voltar aqui, só no slide anterior, para que você, então, faça essa verificação. Desses 3 pontos, quais deles você pode dizer que já está ok na sua realidade local e quais desafios, quais ações você precisaria priorizar, então, no curto prazo aí para o trabalho. Retomando aqui, outra diretriz, realizar mapeamento do Estado, indicando as cidades prioritárias para o plantio de novas igrejas, regiões estratégicas para a multiplicação do trabalho com pouca presença evangélica ou nenhuma presença evangélica batista nacional. Você precisa desse mapeamento. Me lembro, inclusive, numa conversa com o pastor Carlos Alberto, de São Paulo, não sei se ainda é essa a realidade, mas ele tinha um mapa do estado de São Paulo, identificadas as cidades onde a convenção do estado estava presente. Você precisa disso, que seja no mapa físico, impresso, que seja no mapa digital, virtual. Você precisa perceber, você precisa identificar qual que é essa realidade, inclusive da distribuição de igrejas dentro do seu estado. Nós já apresentamos em outras pesquisas, esses dados estão disponíveis no site da Senan, eu te convido a verificar essas informações posteriormente. Nós temos hoje cerca de 2.750 igrejas e congregações espalhadas pelo Brasil, mas nós estamos apenas em 20% dos municípios brasileiros. E essa realidade se repete também na parte dos estados. Estamos concentrados em alguns polos, principalmente nas capitais. Nós precisamos chegar nos interiores, nas cidades carentes, nos locais estratégicos. Mas onde precisamos chegar? Você precisa ter essa percepção a partir desse mapeamento, realizando pesquisa, conhecendo também a realidade de outras denominações no contexto do seu estado. Algo importante para a sua secretaria, para o seu departamento estadual realizar, divulgar as diretrizes nacionais para a plantação de igrejas e estabelecer convênios de acordo com os critérios apontados nessas diretrizes. Nos encontros anteriores, também num trabalho em conjunto com os representantes estaduais, nós definimos as diretrizes nacionais para a plantação de igrejas. Isso foi aprovado pelo Complexo, já está em vigência, mas é muito importante que você faça e ser conhecido das igrejas locais. Então, utilize os recursos que já estão disponíveis no site da Senan, nas nossas redes sociais, faça chegar lá nas igrejas, publica isso nas redes sociais da sua CBE, compartilhe essas diretrizes e dê preferência para estabelecer convênios e apoiar as igrejas que querem implantar igrejas nessas localidades que são prioritárias, estratégicas. Não estamos dizendo que as igrejas não têm autonomia para iniciar seus projetos de acordo com, vamos dizer assim, com a orientação específica de Deus para aquela igreja local. Mas muitas igrejas plantam igrejas só considerando a perspectiva da oportunidade ou até da facilidade. Porque um membro de uma igreja, daquela igreja foi para aquela região, isso é positivo, é favorável, ou às vezes até mesmo por interesse pessoal daquele líder. Mas nós temos que considerar outras necessidades para o nosso projeto, então, de avanço missionário. Outra diretriz, acompanhar a execução dos projetos de plantio de igreja. Se você, enquanto secretário, enquanto mobilizador estadual, convida outras igrejas para investirem financeiramente em projetos de plantação, você precisa se comprometer neste acompanhamento, para prestação de contas, para motivar as igrejas, para que elas possam entender que o investimento está sendo feito e tem monitoramento, tem suporte, tem acompanhamento daquele trabalho. Incentivar o envolvimento dos departamentos de UBAM, o FBN e o MBN em ações de plantação e fortalecimento de igrejas. Já fiz um apontamento a respeito disso, mas reforçando, temos o exemplo da Bahia, sempre o exemplo que eu recorro a ele, a Secretaria de Missões da Bahia e a JUBAM da Bahia
trabalho em parceria com missões na prática, viagens missionárias de curto prazo. Então, nós precisamos, não é criar novas estruturas, mas dar funcionalidade às estruturas que existem. Então, o departamento, a Secretaria de Missões do Estado, precisa se aproximar dos outros departamentos para exatamente dar a eles direcionamento sobre como podem cooperar para esse trabalho missionário. Outra diretriz, contribuir para o financiamento de ações missionárias na CBS identificadas como campos prioritários em nível nacional. Já fiz menção disso ontem também na minha fala, que a partir da pesquisa de 2014, identificamos que algumas convenções estaduais, elas vivem uma situação de carência com relação ao trabalho missionário. Por quê? Poucas igrejas, pouco recurso financeiro e, às vezes, ausência de seminários para a formação de novos obreiros. O que nós estamos aqui dizendo? Que cada CBE, cada convenção estadual, é responsável pelo seu dever de casa. É responsável, então, por mobilizar para o avanço dentro do próprio Estado. Mas nós precisamos também mobilizar para atender os desafios de alguns estados que precisam desse apoio. Sem esse aporte externo, sem o apoio externo, dificilmente conseguirão esse avanço. E isso pode acontecer diretamente, vocês identificando, adotando uma dessas CBS, procurando a liderança e apoiando o trabalho, ou pode acontecer também via Senan. Nós podemos fazer essa ponte para que você coopere com esse desafio. Só novamente olhando, veja aí desses 3 itens, dessas 3 diretrizes, quais delas você já pode dizer que está funcionando e o que vocês podem considerar aí como dever de casa para incluir no projeto, para melhorar, para né, de alguma forma, avançar nesse desafio. Mais uma diretriz. Definir a política para a captação de recursos visando o financiamento do trabalho missionário. Missões não diz respeito só a dinheiro, mas nós precisamos de dinheiro, de recursos materiais para financiar as ações. E de onde que vem esse recurso? Nós apontamos também na diretriz, que já está aprovada pela CBN, um repasse mensal do percentual do Plano Cooperativo Estadual. Então, cada CBE deve cooperar com o percentual mínimo do seu plano cooperativo para o trabalho de missões. Mas não dá para ficar só nesse percentual. A campanha de missões do mês de abril, ela é também para mobilizar, para levantar recursos para o financiamento dessas ações. Além disso, pode ter captação de recursos, né, específicos para projetos específicos. Então, nós vamos ter aqui um projeto de plantação em determinada região, pode haver uma mobilização. E outras formas também de captar. Algumas secretarias comercializam, né, souvenirs, recursos que são produzidos exatamente para divulgar, para fortalecer a identidade e também para a captação de recursos. Pense o que seria mais estratégico no seu contexto. Outra diretriz, disponibilizar recursos didáticos, pesquisas e informações sobre evangelização, discipulado e plantio de igrejas. O pastor Gustavo está cooperando dentro da estrutura da Senan hoje, exatamente para disponibilização de recursos para as igrejas, para as convenções. Você pode utilizar esses recursos, disponibilizá-los da sua regional ou produzir algo que seja adequado à sua demanda. Então, é um compromisso de cada CBE fazer chegar esse recurso lá na ponta, junto à igreja local. Então, então as redes sociais da CBE, da Secretaria Estadual para o compartilhamento de recursos e notícias. Divulgar nos meios de comunicação da CBE o que está sendo realizado referente ao plantio e revitalização de igrejas, com o objetivo de compartilhar ideias e incentivar novas ações missionárias. Na nossa revista eletrônica mensal, estamos buscando isso. Nós estamos buscando sempre divulgar o que uma convenção estadual está fazendo, dando destaque ao trabalho de alguma convenção e destaque ao trabalho de alguma igreja local. Por que isso? Porque isso inspira, isso mostra caminhos. Então, não é somente a estratégia de divulgar para dizer estamos fazendo, é compartilhar para inspirar outros, para que possam perceber possibilidades de como podem se envolver nesse processo. Se você ainda não está seguindo, assinando as redes sociais, ao final aqui desse encontro, intervalo, você precisa se inscrever, você precisa lá no nosso Instagram, na nossa fanpage, para acompanhar as nossas publicações, também no grupo de WhatsApp da Senan, para que você possa ser essa ponte também no compartilhamento de informações e recursos. Outra diretriz, orientar os líderes das igrejas acerca de estratégias que facilitam o trabalho missionário. Ofertar, isso pode ser inclusive em parceria com a Senan, treinamento para plantadores de igreja, evangelismo integral, discipulado, coordenação de viagens missionárias de curto prazo e implantação de pequenos grupos. Iniciar
executando a campanha de missões de abril, já é um grande passo. Mas você não pode se restringir a isso. Apenas uma campanha em um mês do ano não vai te dar condições de contribuir efetivamente para os desafios da igreja local. Então, a área de capacitação, ofertar treinamentos, é essencial para consolidar esse seu trabalho junto à estadual. Dar suporte aos projetos missionários das igrejas locais, quando solicitado. Para isso, você vai precisar, inclusive, formar uma equipe, para que você tenha condições de dar esse suporte, prestar assessoria, dar orientações. Se uma igreja está caminhando e ela consegue desenvolver bem o seu trabalho, excelente. Mas você precisa considerar a possibilidade de caminhar mais junto, exatamente nessa assessoria para os desafios que as igrejas têm na realização do seu trabalho. Manter atualizado o banco de dados estadual referente ao trabalho missionário, a fim de cooperar com o diagnóstico e planejamento nacional. Já dissemos, pelo menos a cada 3 anos, estamos realizando uma nova pesquisa. Se você tem dados para alimentar a nacional, isso nos ajudará na definição do nosso plano de trabalho, que vai, inclusive, resultar em mais recursos para a sua própria regional. Então, busque informações, faça pesquisas, tenha dados que possam facilitar a nossa tomada de decisão junto ao trabalho estadual. E, por fim, eu quero aqui apresentar para vocês, está bem pequenininho, não se preocupe em tentar enxergar, é intencional, né? Mas esses 2 arquivos foram compartilhados no encontro do ano passado. Não só o arquivo, mas na ocasião eu apresentei a metodologia, tanto para a elaboração de um plano de trabalho de uma página só, para a Secretaria de Missões, como também como trabalhar um plano de ação, do passo a passo, como as coisas deveriam acontecer. Gente, por que isso é importante? Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Vai ficar tirando para todos os lados. Existem muitas boas ideias, mas você precisa ter foco. Você precisa saber, se eu estou na fase de implantação, o que cabe para mim agora? Se eu estou na fase de consolidação, o que é o ideal para a minha secretaria? Se eu estou revitalizando, quais são as estratégias adequadas? E é muito importante que isso esteja formalizado em um projeto para você e para as pessoas que você vai buscar parceria, para a diretoria estadual, para outras igrejas que você vai compartilhar. Então, nós temos compartilhado essa metodologia. Ao final desse encontro de hoje, eu vou também, na lista de transmissão, enviar para vocês esses arquivos. Preste atenção, não é receita de bolo. Você não deve simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. É apenas uma referência. Talvez seja mais fácil para você editar o que está aqui, fazer uma edição de acordo com a sua realidade, do que começar do zero. Por isso, nós vamos compartilhar. Mas, mais do que isso, a equipe da Senan, eu, pastor Cristiano, pastor Gustavo, estamos também disponíveis e dispostos a caminhar com vocês em assessoria para ajudá-los a estruturar o seu projeto local, certo? O seu projeto da convenção estadual. Você pode fazer isso nos acionando. O pastor Cristiano é a pessoa que hoje está nessa responsabilidade para acolher essas demandas das convenções estaduais e ajudá-las na elaboração dos seus projetos. Eu queria, então, encerrar aqui a minha apresentação, meu compartilhamento dessa tarde, desafiando a cada um de vocês, líderes estaduais, a pensarem onde vocês estão neste projeto e onde Deus quer levá-los nesse ano de 2021. Nós precisamos avançar. Eu estou muito animado com todo o progresso que já fizemos até agora. Muito mais a ser feito. Eu não estou satisfeito, realizado e contente apenas com o start de algumas CBS na realização da campanha. Nós precisamos fazer muito mais. E, principalmente, nós precisamos pensar no resultado lá na ponta. E qual que é o nosso propósito final? O nosso propósito final é o nome de Deus glorificado, vidas alcançadas. Nosso movimento aqui de encontro de promotores não é apenas para realizar uma campanha. A campanha não pode ser um fim em si mesmo. O nosso objetivo, ao final de tudo, ao final dessa jornada, é ver vidas transformadas, é de fato compartilhar vida. Por isso, não se contente em apenas ser um promotor de evento, trabalho efetivo de transformação, de realmente impacto em realidades onde nós podemos servir. Que o Senhor te abençoe. Nós queremos caminhar com você lado a lado, te apoiando nessa jornada. Desenvolva o projeto, amém? E o Senhor vai abençoar os seus planos. O Senhor está conosco.